Um tempinho para ir entrando mais pessoas. Vou continuar aqui um pouco no seguimento do que partilhei ontem, sobre o tema da perturbação de personalidade narcísica, sendo que hoje vou colocar o meu foco nas questões da maternidade e da parentalidade. O que é que acontece? Vou falar mais do caso das mães, mas existem narcisistas em homens e mulheres, portanto os pais são muito bem-vindos a escutar, também para entenderem o que se passa. Irei fazer outro live sobre situações específicas que acontecem em relação aos pais, pais homens, quando estão envolvidos com uma mulher narcisista. Hoje também irei abordar um bocadinho, mas o meu foco vai estar mais na situação das mães, porque normalmente são mais as mães que me procuram, apesar de também já haverem muitos homens a perceberem a situação em que se encontra e também a procurarem ajuda. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Isabel Ferreira, eu sou licenciada em Psicologia e também trabalho com a dimensão mais holística, vamos lhe chamar assim. Hoje o que eu estarei a falar tem a ver com a psicologia, mais pura e dura, com um tema muito importante de ser abordado e que eu sinto que nunca é abordado o suficiente, que é a questão da perturbação da personalidade narcísica. Bom dia, Helder, bom dia, Magda, bom dia a todos os que hoje não estou a ver o nome. Então, eu estou a fazer este live hoje de um ponto de profunda compaixão pelas mães que passam por estas situações e pelos pais também, que se encontram numa situação de separação e que no pós-separação continuam a dividir, o que é o natural, os seus filhos com a outra pessoa, não é? O seu ex ou ex. Isso podem haver separações mais ou menos tranquilas, em que as pessoas podem ficar mais ou menos magoadas umas com as outras. Usualmente, em pessoas saudáveis, por mais chateadas que estejam, nunca irão tentar prejudicar os filhos como forma de magoar o ex ou ex. No entanto, quando estamos a lidar com uma pessoa com esta perturbação de personalidade, isso vai acontecer sim. Principalmente quando as pessoas sentem que já não conseguem atingir o seu ex ou a sua ex, o alvo a seguir serão as crianças. Então, um conselho aqui que eu vos vou dar, para quem está nesse tipo de situações, a nível da proteção dos próprios filhos, é não demonstrarem o quão magoados ficam, não demonstrarem o quão irritados e revoltados ficam, porque o narcisista adora sentir que tem controle sobre as suas emoções, adora sentir que ainda consegue perturbá-lo ou perturbá-la. Então é um jogo de um tremendo de sangue frio, e por isso eu aconselho sempre a quem tiver possibilidade de fazer mesmo terapia, porque é um sangue frio muito difícil de manter, porque estamos a falar de algo que são os nossos filhos, portanto que mexe connosco a nível visceral, não é? Conseguir manter o equilíbrio e saber estar num ponto racional para saber sempre como responder a provocações constantes, principalmente a provocações que magoam uma pessoa no coração, é muito difícil. Eu falo com muita compaixão pelas mães, porque o que eu mais observo é aquelas ideias do senso comum de que se há uma separação e esta mãe se queixa da atitude do pai em coisas subtis, principalmente se é um pai que até está presente para a criança, que dá o dinheiro da pensão, não é? É porque é um bom pai. E se esta mulher, esta mãe se queixa de maus tratos psicológicos e emocionais que está a receber à sua criança, é do senso comum dizer-se, ela está assim porque ele seguiu a vida dele, ou ela só está irritada e ofendida porque ele iniciou uma relação com outra pessoa e já não quer saber dela, ela está apenas ciumenta porque o perdeu. Isto é tão vil de se dizer a uma pessoa que está a passar por abuso psicológico e emocional e muitas vezes financeiro da parte de um ex que é narcisista. Isto é tenebroso e muitas pessoas que o atendo ao longo do tempo chegam até mim mais traumatizadas e em pior estado psicológico pela falta de compreensão das pessoas que a rodeiam.
ok? Pela falta de compaixão, pela falta de entendimento, pela facilidade com que as pessoas arrumam tudo na prateleira ou na caixa do ela é apenas uma mulher despeitada porque foi abandonada. Mesmo, eu acho isto incrível a nível da mentalidade da nossa sociedade, quando é a mulher que termina a relação. Mesmo assim, esta mulher consegue ser acusada de só se estar a queixar do ex porque está chateada com qualquer coisa. Então, muita compaixão por estas mães, pela incompreensão que sentem da parte das pessoas com quem desabafam. Porque, efetivamente, um narcisista vai tentar perturbar esta mãe, magoando aquilo que ela mais ama, que é a criança. Okay? Às vezes diz que as pessoas se mostram, depois das separações, é que as pessoas mostram quem são. Se nós pensarmos sobre isto não faz lá muito sentido, não é? Então a pessoa, enquanto estava na relação, estava a fazer o quê? Estava a ser uma máscara, estava só a mostrar uma máscara, não estava a mostrar quem era, não é? Então dizer que a culpa às vezes de saltar ou a responsabilidade, um mau feitio tremendo da parte de um pai, não é? Que se revolta contra esta mãe ou contra esta criança, a responsabilidade nunca é da separação. Isso é impensável, não é? Se uma pessoa depois no final da relação, seja por que motivo for, decide desrespeitar e maltratar esta mulher e esta criança ou crianças, não é? Apenas está a confirmar que a mulher fez muito bem em se ter separado, certo? Porque realmente esta pessoa não tinha valores, não tinha ética. Não é? Uma pessoa não é por separar, é por alguém separar dela que tem o direito de maltratar o outro. Não é? Não, isso não pode ser concebível na sociedade. É aquelas ideias que culturalmente por vezes disfarçam perturbações de personalidade graves e agressores graves, como quando somos crianças e se há um menino que está sempre a embirrar com uma menina, ou lhe bate, ou lhe rouba coisas e diz, ele só está a agir assim porque gosta de ti. Isto, ok, não me parece isto muito normal, mas pronto, consigo entender. As crianças não sabem lidar com as emoções e às vezes não querem assumir que gostam do outro, e as meninas também fazem isto e vão e dão uma palmada, ou um boné, um chapéu, para se meterem, dá para entender. Mas não é disto que nós estamos a falar num pós-separação com o narcisista. Nós estamos a falar de uma vingança muito cruel mesmo. Chamo aqui a atenção também para os homens que terminam uma relação e já têm filhos dessa relação. E depois iniciam uma segunda relação com alguém e essa relação torna-se séria. É muito importante identificarem com que mulher é que estão a criar esta segunda relação séria. Porque se estiverem com uma mulher narcisista, ela vai parecer encantadora e perfeita numa fase inicial, provavelmente até vai tratá-lo de uma forma que se calhar a sua ex já não tinha paciência para o fazer, principalmente depois de terem filhos, com o cansaço, etc. E parece uma luz ao fundo do túnel, como uma salvação altamente compreensiva. Esta mulher até pode tratar super bem o seu filho ou filhos, sabe? Fazer bolinhos, fazer papinha, tratar bem. Normalmente elas são assim, né? As piores são assim, são sempre muito queridas, calmas, etc. E se calhar a sua ex já gritava e tinha mal feitio e etc. Também porque teve a viver consigo muitos anos e tiveram um filho ou filhos e estava cansada. E esta aparece com esta suavidade toda. Atenção, que se estiver nesta relação com uma narcisista, depois dela sentir que o tem na mão e que teve aquilo que queria, nomeadamente ter um filho ou uma filha com ela, você vai ver esta mulher, subtilmente, direta ou indiretamente, a maltratar muito a criança anterior. E quando se aperceber disto, que afinal não era um mar de rosas e que está com um grande problema em mãos, não é? E há homens que se encontram nesta situação, já tinham problemas ou algum tipo de conflito com a sua ex, mas a sua ex, apesar desse conflito, era uma pessoa... boa pessoa, era uma pessoa com valores, pode vir a descobrir que entrou nesta segunda relação a pensar agora é que vai ser e descobre que está numa situação muito pior, porque foi iludido, não é? Os narcisistas são bons nisto.
numa fase inicial dão tudo, parece que cumprem os requisitos todos para ser o sonho da vida daquela pessoa e depois começam a castigar e a maltratar e a controlar, porque esta é a maneira de ser deles. Ok? E em relação às mães que têm um ex com esta perturbação, eu acho que as pessoas não fazem ideia do tipo de maltrato emocional que estas mães passam. Às vezes as pessoas dizem, não estejas assim, deixa lá ele ter tratado o teu filho ou a tua filha assim, tens de pensar em ti, não te deixes ir abaixo. Estas mães têm o coração, muitas vezes, na base do diário, até por mensagens que recebem, ou por e-mails, ou por coisas que os filhos vão contando. Elas diariamente estão a levar murros no peito. Elas diariamente têm um caminhão que lhes passa por cima do coração. É uma situação extremamente dolorosa a nível emocional. Portanto, a última coisa que estas mães precisam é que lhes digam: anima-te. Ou como eu já ouvi em situações mais graves, de mães numa situação extremamente delicada, com ex que, ou com problemas de álcool, podem chegar a ser violentos e a colocar as crianças em situações altamente inseguras, em ambientes que não é para uma criança se encontrar. Okay? Não são contextos para uma criança estar. E que sabem que a criança passa o tempo que está com o pai nesse tipo de ambientes. E estou-me a lembrar de uma mãe em particular que foi pedir apoio psicológico e que aquilo que ouviu da psicóloga foi: o que você tem que fazer é não pensar no seu filho ou na sua filha quando ela está com o pai, você tem de viver a sua vida. Basicamente o que lhe disse foi: marime-se para o seu filho estar nessa situação e viva a sua vida. Eu não sei se esta terapeuta é mãe ou se é louca, não é? Porque isto é impensável, isto é impossível. A única pessoa que consegue fechar o coração a uma mãe, a um filho que está numa situação de sofrimento, provavelmente é uma pessoa igualmente narcisista. Uma mãe não consegue fazer isto. Uma mãe não vai conseguir deixar de se preocupar quando o filho ou a filha não está com ela e está numa situação delicada destas. Não tem como. É impossível. Esta mulher e esta mãe vai estar em constante sofrimento. Não há outra forma. Não há nenhuma técnica milagrosa para conseguir que uma mãe se desliga, se for uma mãe equilibrada e saudável psicológica e emocionalmente, que uma mãe se desligue do sofrimento que o seu filho ou filha está a passar. Isto chama-se empatia. Não é? E se, a nível da sociedade, se defende que uma pessoa não ter empatia é um dos principais sintomas de estarmos perante um narcisista ou um psicopata, é a incapacidade de sentir os sentimentos do outro, nomeadamente sentir a dor do outro, de conseguir entender. Se nós sabemos que isto é grave, como é que ao mesmo tempo podemos, a nível social ou até terapêutico, entrar na incoerência de acusar uma mãe que está a sofrer porque sabe que o seu filho ou filha não está numa situação que é boa para ele? Onde provavelmente, direta ou indiretamente, de uma forma mais ou menos subtil, está a receber maus tratos, tal como ela recebeu. Porque uma pessoa não pode ser boa pessoa para o filho e ser má pessoa para a mãe. Isto é inconcebível. Isto não faz sentido nenhum. Ele é um destratante para a mãe, mas é um bom pai. Isto não é real. Isto não é verdade. Isto só numa sociedade muito insana é que pode defender uma coisa destas. É impossível isto. Uma pessoa é boa pessoa ou é má pessoa. Uma pessoa não pode ser boa pessoa porque trata bem algumas pessoas e ser ou maltratar outras pessoas não conta. Portanto, é uma boa pessoa nestes contextos. Noutros contextos é um agressor maltratante. Mas pronto, o que conta é que para a criança ele trata bem a criança. Isto é absurdo demais. Isto é a mesma coisa que dizer que um criminoso é um assassino. Que aquele criminoso matou 3 pessoas, mas vá lá, não matou as outras 3. Não é? Entrou numa loja, matou 3, mas não matou 3. Portanto, ele não é sempre assassino, ele não mata sempre. Não. A partir do momento que um assassino mata, é um assassino. Portanto, se um homem, se um pai destrata uma mãe,
é má pessoa. Não é? E eu estou a falar de destratar, eu não estou a falar de satisfazer todos os caprichos, ou de ser um capacho, ou um pau mandado. Capacho é tapete. Eu sei que há muitas pessoas no Brasil também que ouvem, não sei se usam a mesma expressão. Estou a falar de maus tratos psicológicos, emocionais e por vezes físicos. Não há bom pai se é mau para a mãe. E nas fases, principalmente perante uma criança, e nas fases iniciais de desenvolvimento ainda pior, e é quando estas situações muitas vezes acontecem, é logo no pós-parto, por vezes logo durante a gravidez, no pós-parto ou nos primeiros anos de vida, em que este pai faz de tudo para deitar abaixo e destruir aquela mãe. Ora, vejamos. Se aquela mãe está com um bebê ao colo, que precisa dela para viver, que precisa daquela mãe equilibrada, precisa daquela mãe saudável, equilibrada, a nutrir, a dar cola, a dar mama, noites sem dormir, e este pai aproveita este momento de fragilidade para fazer de tudo para destruir aquela mãe, ele não está só a deitar ao chão a mãe, ele está a deitar ao chão a mãe e está a deitar ao chão o bebê que está ao colo dela. Portanto, não se pode dizer que ela é bom pai para a criança quando maltrata a mãe quando ela está com o bebê ao colo. E a nível de justiça, as coisas têm vindo a evoluir, mas quase como tudo que nos sistemas maiores demoram muito tempo a evoluir à velocidade que deveriam. Não é? Eu creio que recentemente, pelo menos aqui em Portugal, a violência doméstica, por exemplo, do homem para com uma mulher, não era considerado violência perante a criança. Portanto, um pai que tivesse, por exemplo, batido durante uma vida à mãe e a criança a assistir, mas que nunca tivesse levantado a mão à criança, não era considerado um agressor da criança. Hoje em dia já não se considera isso, porque uma criança estar a assistir a uma coisa destas é como se a violência, obviamente, fosse contra ela também. Não é? Uma criança que está a crescer num ambiente destes está a crescer num ambiente de violência. Já é considerado agressão perante a criança também. Mas quando eu falo do abuso narcísico, a questão da violência física, a maior parte deles nem precisa de chegar aí, né? A violência é psicológica, é verbal e é emocional. E às vezes há pequenas nuances que quem não está dentro desta patologia não entende o que quer dizer, mas querem dizer muitas coisas. Por exemplo, uma das formas que os narcisistas têm de perturbar as mães é, por exemplo, estão com os filhos durante esse período. O período que lhes compete a eles. E provocam a ansiedade da mãe, não é? Ou trazem a criança mais tarde daquilo que era para trazerem, ou fazem questão de nunca virem buscar a criança nem trazê-la no horário que está previsto, o que aumenta a ansiedade daquela mãe e aumenta também a ansiedade daquela criança, porque depois já ficar a perguntar: mas eu vou agora para o pai, é agora que eu vou, é daqui a 1 hora. E muitas vezes a mãe fica sem saber o que dizer porque não se cumprem esses horários. A mesma coisa com a hora de chegada. Não é? Foi só 1 hora, foi só meia hora ou foi só 2 horas. É tempo de ansiedade que se está a criar. Claro que há flexibilidade em questão de minutos e há exceções, mas avisa-se, não é? Porque a outra pessoa também tem a vida dela. E um pai narcisista faz questão de gerir a sua vida como ele quer e a mãe tem que se adaptar aos horários dele. A mãe não tem direito a ter vida, percebem? Nem vida profissional, nem vida pessoal, nem vida de nada. Ele vem e continua a agir, a querer exercer domínio sobre a vida e sobre o tempo livre daquela mulher, como fazia durante a relação. Vem buscar a criança quando quer, leva a criança quando quer. Para isto é muito importante as questões dos acordos parentais jurídicos. Muito importante mesmo. Valem o que valem, mas já é alguma coisa. Os horários são para ser cumpridos, os dias são para ser cumpridos e a mulher tem direito a ter vida própria. Okay? O que é que uma mãe faz nestas situações quando o pai ou não traz a criança ou altera os dias? A mãe tem muito medo que, se não aceder àquilo que aquele pai quer, que a criança ao ir para o pai possa ser maltratada por ele. Há sempre uma chantagem emocional tremenda por trás. Sempre. Então, estas pessoas abusam e humilham tremendamente estas mães. Porque sabem que podem. Porque sabem que esta mãe tem receio que eles maltratem os filhos.
E o maltrato pode ser uma coisa tão simples como andar com a criança de um lado para o outro num fim de semana e não lhe ligar absolutamente nenhuma. Não falar com ela, por exemplo. Desprezá-la. E muitos pais narcisistas fazem isto. Não têm uma ligação profunda aos filhos, mas fazem questão de passar tempo com eles para não ficarem mal vistos perante a sociedade. Independentemente da vontade genuína que têm de passar tempo com este filho ou filha. Este é um tipo específico de narcisista. Há outro pai narcisista que age de uma forma quase oposta, que é, vai dar tudo aos filhos. Tudo. Quando os filhos estão com o pai, não há nada que não tenham. Têm acesso a tudo. É normal mimar uma criança, atenção. E há pais que podem ser mais generosos ou mais, sei lá, com menos noção de limites do que outros. Isso vem num sítio de amor. Eu refiro-me a pais que maltratam as mães e ao mesmo tempo fazem isto. Okay? A forma de identificar quando se está perante uma perturbação de personalidade narcísica é a incoerência que a pessoa manifesta nos atos que tem. Então, o que é que estes pais visam? Estes pais visam, com esse tipo de comportamento, que a criança os prefira a eles e que não queira, por exemplo, estar com as mães. Portanto, como é que identificar se este pai é apenas um bocado mais estolvado naquilo que dá, não é? Com um estilo de educação diferente, ou se é um pai que quer puxar os filhos para eles e destruir a imagem da mãe. É simples, se é um pai que diz bem aos filhos da mãe, ou se diz mal da mãe. A questão aqui não é estar a dar tudo aos filhos quando os filhos estão com eles. A questão é, ao mesmo tempo que faz isto, que respeito é que ele mostra por esta mãe. Okay? E se não mostra respeito e faz isto ao mesmo tempo, é mau sinal, não é? Porque é uma competição. Os filhos vão amar mais a mim do que te vão amar a ti. Então, a todas as mães que passam por estas situações, e são situações que se prolongam ao longo dos anos, eu quero aqui dizer que se vocês, e situações mais graves do que estes exemplos que eu estou a dar, se vocês respiram, conseguem tomar banho, ainda conseguem fazer refeições, vocês estão ótimas. Vocês estão ótimas. Não deixem que a crítica dos outros vos meta para baixo. Porque vocês estarem a respirar com o tipo de violência emocional que continuam a receber diariamente, porque isto é continuar num ambiente de violência doméstica, em que a agressão já não vai contra vocês, mas vai contra os filhos, e continuarem a trabalhar, a conseguir trabalhar, mesmo que mais desorientadas, porque a desorientação vai acontecer. Os embates de um abuso narcísico são tão violentos que uma pessoa perde a capacidade de se concentrar. Percebem? A pessoa fica esquecida. A pessoa esquece de coisas básicas que não se devia esquecer. O funcionamento cerebral não fica igual. Não é? A pessoa tem que se apresentar numa reunião, e nisto os narcisistas são muito bons. Se uma pessoa tem um evento importante, se tem uma reunião importante na qual tem de se apresentar com mais clareza mental, algum evento, e se estes pais souberem, eles vão fazer questão de a destabilizar emocionalmente o máximo que puderem. O máximo que puderem, que é para você não estar no seu melhor quando chegar lá. Né? Que mãe é que consegue ir para uma reunião importante, seja presencialmente ou seja online, para fazer uma apresentação de um trabalho, seja o que for, sem saber, por exemplo, onde é que o filho está? Não é? E isto é uma maneira de prejudicar a vida ao outro, não é? Quando a pessoa tem um trabalho de responsabilidade e tem de cumprir determinados horários e nunca sabe quando é que a criança vai chegar a casa. Não sabe se vai poder cumprir aquele compromisso ou não, é? Devido a esta instabilidade. Isto é muito difícil de gerir. Para além das situações em que a criança chora sempre que vai para o pai. Sempre. Chora e sofre. E estas situações podem continuar durante anos. Para além de virem destabilizadas da casa do pai e o tempo que a criança demora a se equilibrar. Está sempre do lado da mãe. A criança vem cheia de birras, vem desorientada, mesmo as que ainda não conseguem falar, dá para perceber que se passou algo na casa do pai, porque a criança não veio bem. E os mais pequenos nem sabem explicar o que é que não correu bem e os mais velhos não querem falar.
muitas vezes porque não querem magoar a mãe, porque têm receio que a mãe vá dizer alguma coisa ao pai e de criarem confusões. Então, muitas crianças aprendem a não dizer nada, mas uma mãe vê que alguma coisa se passou com aquela criança, não vem bem. Vem triste, vem perturbada. Portanto, a mãe, para além de ter estado durante o tempo que não teve com a criança, a ter de lutar ou contra a ansiedade ou contra a tristeza de não saber, não ter como saber se a sua filha ou filho está a ser bem tratado ou não, ainda tem depois, quando a criança regressa, o tempo que perde. No primeiro dia é sempre horrível, depois normalmente vai melhorando ao longo da semana, até se estabilizar emocionalmente daquilo que lhe aconteceu. Depois volta para o pai outra vez. E o pai pode dizer, mas ela ao pé de mim porta-se sempre bem. É natural, tem medo, não se sente segura. Não se sente segura. Eu já ouvi crianças de situações destas a partilharem. Então, mas porquê que tu ages desta maneira com a tua mãe e com o teu pai? Ages igual, com o meu pai nem pensar, nunca faria uma coisa destas. Então, porquê que com a tua mãe tu ages assim? Porque eu ao pé da minha mãe sinto-me segura. É. E depois o que é que acontece de quem não entende? Se for preciso e não apontam o dedo à mãe que o teu filho ou filha porta-se mal ao pé de ti é porque tu não marcas limites, não és boa mãe. Ou ao pé do pai porta-se sempre bem. Pudera. A criança nem sequer confia no amor daquele pai. Nem confia. A criança sabe que se fizer alguma coisa ao lado, que o pai vai estar em cima a criticar e a fazê-la sentir-se culpada e a fazê-la sentir-se mal. É. E a agressão psicológica a uma criança não é só o bater ou o chamar nomes. Há coisas muito subtis, muito subtis. Eu soube de uma recentemente, isto em relação aos homens que iniciam uma segunda relação e que podem acabar com uma mulher narcisista, como eu falei aqui inicialmente, que de início, e que eles já vêm com o filho de outra relação, e que de início até tratam muito bem a criança, até o momento em que elas são mães e têm uma criança e depois começam a fazer aquilo que sempre no fundo quiseram fazer, né? Que é destratar ou excluir outra criança. Sou de uma situação em que uma mãe estava cansada de e-mails, de mensagens, de frases sempre humilhantes, de porem para baixo, e escreveu um e-mail educado, mas em que marcou um limite e marcou a sua posição em relação às alterações constantes de fim de semana, etc, etc, que não podia ser, que tinha vida e que tinha de ser respeitada nos horários dela e nas decisões dela, até porque era ela a encarregada de educação, que estava quase sempre com a filha e que não tinha de ser ela a adaptar-se à vida de outra família, não é? Que tinham de a respeitar no papel dela. Portanto, ela quando assume que a casa e a família principal central daquela criança era a dela e a da filha, não veio contra-resposta do outro lado. Aparentemente, a contra-resposta que veio foi no próximo evento familiar que houve, que era o aniversário desta mulher, portanto, da nova mulher do pai. Ao contrário de ficarem sempre com a criança nestes fins de semana, a criança foi trazida de volta para a casa da mãe, e a mãe sem saber porquê. Porque é que a criança naquele dia não pôde ficar com aquela família que era o normal. Até que a criança partilhou que veio porque era o aniversário da mulher do pai. Ora, isto é dizer tu não fazes parte. Não é? Dizer uma criança que tem que estar a dividir casa com esta família, porque isso é sempre obrigatório por lei, pelo tribunal, que tem que estar na casa desta família, e quando é o aniversário da mulher do pai é posto fora, não é? Entendem o absurdo de uma situação destas? Como é que a criança se há de sentir? Incluída, que faz parte, que é bem-vinda, não é? E esta criança de início era bem tratada por esta mulher. Portanto, é isto que os narcisistas fazem. Os narcisistas capturam as suas presas, porque de início fazem love bombing, né? Bombardeiam com amor e são super queridos e depois de repente mudam. Não fazem só isso com os parceiros ou com as parceiras, fazem isso com as crianças também. Também fazem isso com as crianças. Então, isto é muito perigoso porque a criança pode começar a criar vínculo com uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai deixar na mão. Então, se eles fazem isto aos próprios filhos, não vão fazer isto aos filhos dos outros. Claro que vão. Claro que vão. Como é que se pode proteger aqui enquanto mãe? Para já, ter consciência do seu valor, da sua força e da sua coragem, por mais desorientada que se encontre, porque dificilmente alguém que não passe por isto vai conseguir entender. Não é? Há pessoas que sim, com mais compaixão, mas têm de já ter ouvido muitas partilhas destas. Okay? Eu, na minha profissão,
Naturalmente estes casos chegam, mas a pessoa comum não tem acesso assim a tantas histórias destas, não é? Pronto. Portanto, não espero que essa pessoa consiga entender a profundidade daquilo que você está a passar, mesmo que goste de você. Daí a importância de procurar ajuda especializada, porque a falta de compreensão do outro lado e a falta de compaixão também destrói. É importante uma pessoa ser ouvida por alguém que entenda e valide aquilo que a pessoa está a passar, está bem? Que aprenda a esta mulher a se erguer e a se defender, mas com compaixão pelo seu coração de mãe, ok? Que acolha o seu sofrimento e a sua dor. Não que lhe diga, deixa lá e segue com a tua vida, porque não é assim, não é? Aliás, o objetivo é que esta mulher não siga com a vida dela, certo? Quem é que tem cabeça para o quê? Numa situação destas, não é? Isto também é típico, porque é que os ex já não querem nada, os homens já não querem nada com a ex-mulher, mas fazem questão de lhe destruir a psique e destruí-la emocionalmente com estes jogos, porque obviamente ela dificilmente vai ter espaço para se relacionar com outra pessoa. Espaço mental, espaço emocional, vai estar sempre preocupada. Como é que se vai conseguir relacionar com outra pessoa sempre com esta preocupação em mãos? É muito difícil, senão impossível mesmo. Não é? É muito, muito difícil isto acontecer. Não é? Então, outra coisa típica que vos posso dizer que acontece, como agora se fala mais de narcisismo, é muito comum o próprio narcisista ou a narcisista acusar a vítima de ser narcisista. Isto poderia ser uma comédia se não fosse uma tragédia grega, mas estas coisas acontecem e muito. E se a pessoa foi muito manipulada pelo caminho, pode ficar confusa. A quantidade de pessoas que já me vieram perguntar, Ana, eu tenho ouvido as coisas que tu partilhas ou lido, eu não sei se eu sou narcisista. Okay? E são pessoas que eu conheço, e algumas mais a nível profissional, outras até conheço a nível pessoal de há muitos anos. Eu conheço-as, não são pessoas perfeitas, não é? E até conheço as características que as tornam mais difíceis de uma pessoa lidar com elas. Mas uma pessoa ter um feitio mais egoísta, ou ser mais controladora, ou mais ciumenta, não faz da pessoa narcisista. O narcisismo é uma perturbação de personalidade específica, ok? Um grande abraço aqui que eu deixo para todas as mães, muito carinho, dizer que as coisas melhoram e que em relação aos filhos, cada caso é um caso. Eu aqui evito um bocado de falar de uma forma geral, porque cada caso é um caso mesmo. Falar mal do pai não é bom. No entanto, não pode mentir porque quer dizer bem. Ou seja, há coisas que deve trabalhar dentro de si ou com alguém que a consiga entender e com ajuda terapêutica, não é? A criança não deve ser envolvida em todo o processo, não, de todo. No entanto, não pode cair na ilusão de estar sempre a desculpar e a justificar as ações do pai da criança perante ela, para a criança não reparar que o pai foi incorreto, que o pai foi injusto, porque se fizer isto, a criança vai entender que aquele é o amor que ela merece na vida, que a culpa se calhar é dela, e de futuro, quando entrar no campo dos relacionamentos amorosos com outra pessoa, vai achar que não merece mais do que aquilo, ou que aquilo é o que é o normal. E pior, se for uma criança muito manipulada, o que é natural que aconteça se está numa família com dinâmicas narcisistas, não é? Pode crescer com muita culpa, não é? E a autoestima vai-se, não é? Então, educadamente, e volto a dizer, caso a caso, vai ter de ir explicando um pouquinho de que sobre os adultos também erram, e isto aqui foi um erro do teu pai, não foi um erro teu, por exemplo, sem colocar muita carga, mas para tirar o peso da culpa de cima da criança. Eu acho que isto aqui é basilar para qualquer mãe que queira proteger os seus filhos. Desejar muito amor ao coração das mães, muita proteção, muito carinho, e que tenham calma, que as coisas melhoram, está bem? E há uma altura da vida que uma pessoa aguentar já é muito.
Uma pessoa a aguentar já é muito. Eu falarei mais noutra live aqui sobre a raiva que fica dentro de uma pessoa, sobre os sintomas de depressão, sobre a ansiedade, sobre ataques de pânico, tudo relacionado com estas situações. Porque quem tem um filho com narcisista, o abuso, a violência psicológica e emocional não termina com a relação, ok? E vai precisar de ajuda, certamente. Vai precisar não por ser fraca, vai precisar porque merece e porque aquilo que está a vir contra si tem algum tamanho. Então até você conseguir encontrar força dentro de si para conseguir marcar uma barreira em relação àquilo, vai precisar de ajuda. É como um personal trainer para conseguir lidar com isto, porque este tipo de pessoas são diferentes das pessoas normais. Tá bom? Um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado aqui e nos ouvirem. E se está a passar por isto ou se conhece alguém que possa estar a passar por uma situação destas, podem encaminhar este vídeo, porque realmente tudo começa pela consciência e as pessoas merecem saber que não estão sozinhas e que isto não está a acontecer porque merecem. Não é? O que as pessoas mais ouvem é: foste tu que escolheste este marido. Isso é tão feio, tão feio, tão feio, tão feio dizer-se isso. Se tem amigos ou amigas assim à sua volta, fuja. 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 Você não quer essas pessoas junto a si. Não merece ter essas pessoas junto a si. Não é? Se calhar vai ter que trabalhar aquilo dentro de si que fez com que se mantivesse uma relação com um homem assim e que faz com que mantenha estes amigos por perto. Se calhar o problema é o mesmo. Você tem que se valorizar e perceber que não merece estar a ouvir esses disparates mesmo. Também dar um murro na mesa. Podem me contactar. Obrigada, Ana Luísa, Paula. Podem contactar-me através do www.escolacristalina.com. Tá bem? Os contactos também estão aqui no Instagram, ou estão aqui na biografia do Instagram e também aqui no Facebook, para quem me está a ouvir no Facebook. E muita força, e uma pessoa estar a ser vitimizada não é a mesma coisa que estar a fazer-se de vítima, ok? Não tenha vergonha de falar e de pedir ajuda. E se alguém a está a fazer sentir isso, já que se separou de uma pessoa destas, continua a cortar do caminho tudo aquilo que está a prejudicar o seu bem-estar. Um beijinho a todos. Bom dia.